Olá e seja bem-vindo ao nosso oitava lição. Estamos esta semana estudando sobre as duas características de autocontrole e fidelidade. Em nossa palestra de capítulo 11, falamos sobre a importância de autocontrole como uma característica, um traço de caráter que precisamos desenvolver em nossa caminhada cristã. Agora, eu queria falar com vocês sobre capítulo 12. Eu queria falar sobre o traço do caráter chamado fidelidade. Fidelidade. Vamos pensar sobre o desenvolvimento de fidelidade. Provérbios 26 diz: muito se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? E nosso esforço para nos tornarmos semelhantes a Deus e nosso caráter, que é a busca de santidade e a prática da piedade, devemos assegurar que a graça da fidelidade seja muito elevada em nosso sistema de valores. Muitas pessoas vão professar fidelidade, mas muito poucos vão demonstrar fidelidade. A virtude da fidelidade costuma, em geral, custar cara. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço de tornar-se pessoas fiéis. Mas para a pessoa piedosa, a fidelidade é uma qualidade absolutamente essencial do seu caráter, independentemente do que possa custar para atingir esta fidelidade. Isso nos leva, naturalmente, a uma questão. O que é a fidelidade? A palavra bíblica traduzida como fidelidade denota aquilo que é firme, confiável. A palavra também tem a conotação de absoluta honestidade ou integridade. A pessoa fiel é aquela pessoa que é confiável e leal em tudo. A pessoa com quem se pode confiar em todos os seus relacionamentos e que é absolutamente honesta e ética em todos os seus negócios, esta pessoa é fiel. Veja como a Bíblia descreve o caráter do profeta Daniel em Daniel 6:4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. Daniel 6:4. Então, quando nós pensarmos sobre fidelidade, podemos destacar algumas características que manifestam fidelidade. A primeira coisa, a pessoa fiel é absolutamente honesta. Daniel não era corrupto, ele era honesto, ético e tinha princípios. A honestidade absoluta no falar e nos negócios pessoais deve ser a marca registrada de uma pessoa fiel. Veja o que diz a palavra de Deus. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ou Provérbios 11:1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer.
Continuando, o Senhor detesta a mentira e opina transações comerciais desonestas. Não apenas somos ordenados a não mentir, a Bíblia diz em Levítico 19:11, não furtem, não mentam, não enganem uns aos outros. A questão da honestidade precisa permear todas as áreas de nossas vidas. Se não tiver esta manifestação de honestidade, coisa melhor que pode ser dita é a pessoa é muito imatura em Cristo Jesus. Pense na pessoa, mais uma vez, do Daniel. A narrativa bíblica afirma que seus inimigos não encontraram corrupção nele. Parece claro que esses funcionários do governo, devido ao seu amargo e ciúme e hostilidade para com Daniel, teriam aproveitado qualquer inconsistência na pessoa dele, independente de quão pequena ou insignificante, porque seu desejo foi trazer descrédito a Daniel perante o rei Dário. Mas eles não conseguiram encontrar nenhuma inconsistência na vida do Daniel. Daniel, como Elias, era um homem com uma natureza igual à nossa. Tiago 5:17. Mas ele, evidentemente, dominou esse assunto de integridade absoluta na sua vida. Nós devemos ter o mesmo objetivo em nossa vida pública, vida financeira, vida profissional, na honestidade, na integridade da nossa vida pública. Precisamos seguir este modelo de um homem de Deus. Honestidade sempre começa nas coisas pequenas. Nós, como cristãos, somos chamados a ser sal e luz numa sociedade que está em putrefação. Então, este declínio moral que estamos vendo ao nosso redor, a única solução é que cristãos, igual da membresia da sua igreja local, sejam modelos de integridade absoluta e total em seu trabalho. Nós não podemos ser sal se não formos modelos de absoluta honestidade em tudo. Fidelidade também vai tocar uma segunda área. Confiabilidade total. Daniel não era corrupto nem negligente. Ele era confiável. As pessoas podiam contar com ele. Sem dúvida, ele chegou a tempo para seus compromissos, ele cumpriu seus compromissos, ele honrou a sua palavra e considerou como suas ações poderiam afetar outras pessoas. Poucas coisas são mais irritantes do que confiar em alguém que não é confiável. Provérbios 10:26 diz: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Para a pessoa que pratica a piedade, então, a confiabilidade é um dever, não apenas para com o próximo, mas também é um dever importante para com Deus. Porque a Bíblia diz ali no Provérbios 10:26, o problema principal não é simplesmente o preguiça da cara, mas ele foi enviado para fazer alguma coisa e simplesmente confiando nele, pessoas ficaram decepcionadas. A confiabilidade não é apenas uma obrigação social. Claro que é, mas não é apenas isso. É uma obrigação
também espiritual. Deus está ainda mais preocupado com a nossa fidelidade do que a pessoa que confia em nós em alguma situação particular. Então, sejamos confiáveis. Terceiro aspecto da fidelidade, lealdade inabalável. A pessoa fiel não é apenas honesta e confiável, mas também esta pessoa é leal. A lealdade surge como um problema com frequência em conexão com nossos amigos. A palavra passou a ter uma conotação, alguém que é fiel, um amigo que é fiel é alguém que vai ficar com alguém apesar de tudo. Claro, isso é o amigo que nós queremos ter aqui neste mundo. Provérbios 17 diz: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Se a lealdade de uma pessoa não garante sua fidelidade a uma outra pessoa em tempos de estresse, então realmente aquela pessoa não é uma amiga. Ela está simplesmente usando a outra pessoa para satisfazer algumas das suas necessidades sociais. Quando pensarmos sobre a palavra de Deus, certamente Jonatas é um bom exemplo da lealdade em sua amizade com Davi. Seja em honestidade, confiabilidade ou lealdade, a fidelidade é frequentemente uma virtude cara de desenvolver. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a pagar esse preço de ser fiel aos nossos amigos, fiel ao nosso cônjuge, porque muitas vezes é muito mais fácil ser infiel, mas a chamada de Deus em nossas vidas é de ser fiéis em tudo. A lealdade sempre fala a verdade, infidelidade, ou seja, a lealdade não é cega. Muitas vezes, o amigo fiel é o amigo que vai falar a verdade como seu amigo. A lealdade sempre fala a verdade, infidelidade, mas também fala a verdade em amor. Lealdade vai falar com alguém: eu me preocupo tanto com você que não vou permitir que tu continues sem controlar a sua ação errada ou atitude pecaminosa, que no final de contas será prejudicial a você. Você tem pessoas na sua vida que vão falar com este nível de honestidade. Cada um de nós precisamos amigos fiéis. Então, vamos encerrar contemplando, alcançando os requerimentos de Deus. Como nós podemos chegar a este nível que Deus queria que nós sejamos em nossa fidelidade? Como acontece com as outras graças do caráter cristão, o primeiro passo para crescer na fidelidade é de reconhecer o padrão bíblico. A fidelidade implica honestidade absoluta, confiabilidade absoluta e lealdade inabalável. É ser como Daniel, nem corrupto, nem negligente. Desenvolva convicções consistentes com este padrão, com base na palavra de Deus. Planeje memorizar um ou mais versículos sobre o tópico da fidelidade que possam ter vindo à sua mente. Mas, literalmente, conhece o padrão bíblico na área de fidelidade e deixe este padrão tornar-se para você o modelo. Em segundo lugar, avalie sua vida com a ajuda do Espírito Santo e talvez de um cônjuge ou amigo próximo. Não fique satisfeito com generalidades. Tente pensar em casos específicos que afirmam sua fidelidade ou
mostram onde você precisa crescer. Onde você vir uma necessidade específica de aumentar a sua fidelidade, faça disso tanto uma questão de oração pela ajuda do Espírito Santo, quanto o objeto de algumas ações concretas da sua parte. Sempre lembrando de que o seu trabalho e o trabalho de Deus são compatíveis. Deus está agindo em você para você fazer as coisas que Ele queria que tu fizesse. Você não pode se tornar uma pessoa fiel apenas tentando, porque se não se esforçar, sem dúvida, coisas não vão acontecer. Existe uma dimensão divina, como nós temos destacado, mas também é a verdade que você não se tornará uma pessoa fiel sem se esforçar no desenvolvimento destas características. Pense sobre a recompensa de ser uma pessoa fiel. Deus ama, Deus é fiel e Ele ama fidelidade. É Deus quem requer que nós sejamos pessoas fiéis e certamente Ele vai recompensar esta fidelidade em nossas vidas. Que Deus abençoe e que nós sejamos pessoas fiéis na obra de Cristo Jesus. Até nossa próxima conversa.